Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, precisa haver um ajuste, um período de ajuste. O ajuste é na realidade, no discernimento, no paradigma. Mesmo para aqueles de vocês tão despertos e conscientes, ainda é um homem na cadeira. A voz é a mesma, como foi há um momento atrás. Mas aqueles de vocês que podem discernir sabem que a energia não é a mesma. Meu parceiro sabe que há uma energia compassiva e benévola que vem varrendo sobre ele, que diz, é tempo de partir. E ele se afasta de uma forma que é tão difícil de descrever. Mas ele não está sentado aqui. Na verdade, não. Isso limpa o caminho, não para uma possessão, mas para uma parceria. Ele costumava trabalhar nisto. Trabalhava muito intensamente nisso, então ele aprendeu a como deixar ir. E no momento onde ele deixa ir, a mensagem começa a fluir. É assim com todo o humanismo. Ele falou hoje e ontem sobre como ele usa a sincronicidade para guiar sua vida, não a lógica. Aqui está o engenheiro dizendo a você para não usar a lógica. É realmente uma combinação, não é? É a lógica da sobrevivência, baseado em bom senso espiritual e uma lógica que diz que o Espírito sabe e conhece uma panorâmica que você não conhece. Portanto, você pode aprender a confiar no Espírito para ter uma panorâmica que você nunca teria você mesmo. E, portanto, ao invés de ir em direção àquilo que você conhece, você vai em direção àquilo que você desconhece, mas que está disponível. Isto é sincronicidade. Você sabe, isto é chamar uma área que todos vocês têm, mas que é difícil chegar até lá, muito difícil. Você precisa sair daquilo com que você está confortável. O período de ajuste terminou. Alguns de vocês estão sentindo. Eu quero que vocês se sentem por um momento e respirem. Aqui está a pergunta. Isso realmente poderia ser verdade? Exatamente agora. Não são apenas mensagens vindo de um homem, mas há um Criador benevolente, do qual você é parte. E apenas por um momento, aquele Criador conversa com você em sua língua, aquela que você compreende, de uma forma que cria uma energia muito maior do que apenas palavras. Alguns de vocês estão sentindo. Essas canalizações não são sobre informação. Estas são meditações, canalizações meditativas, onde eu apenas me sento e amo vocês. Sim, há aqueles que estão ouvindo. Sim, há aqueles que estarão em um plano totalmente diferente do de vocês, uma atitude diferente da de vocês, um paradigma em um tempo posterior, ouvindo ao que vocês chamam de gravação. Eles também receberão.
Porque o Espírito é assim, atemporal. Se eu dissesse que o Espírito conhece os potenciais de quem ouvirá isto é muito estranho para você? O Espírito conhece os potenciais de quem tem problema. Há dias de agora que se sentarão e ouvirão esta mensagem e sentirão o amor de Deus. Isso é estranho demais. E se eu dissesse que este é o caso, você compreenderia o quão próximo você está do Espírito agora, quão cuidado você é. Há um processo que você precisa estar consciente. Nós dissemos várias vezes que o ser humano que apenas senta-se lá esperando por Deus ficará sentado por muito tempo. Você pode estar consciente do Espírito, da grande fonte central. Você realmente pode ser alguém que acredita. Você realmente pode ser uma velha alma que diz sim, eu sinto, eu sei. E você pode estar frustrado e nada está acontecendo. E eu quero dizer a você, como já dissemos antes, você precisa pegar a maçaneta e abrir a porta antes de qualquer coisa acontecer. É necessário você perguntando, com mais do que a sua voz, você precisa acreditar. Você precisa estar em um lugar, talvez até mesmo de joelhos, em um lugar onde você dirá, querido Espírito, diga-me o que é que eu preciso saber, porque isto precisa mudar, pois eu estou frustrado. E então começa. Alguns de vocês disseram, já fiz isto. Mas ainda é um mistério. É um mistério. Porque vocês abriram a porta para um lugar que você não sabe a respeito, onde o paradigma é diferente. Para onde você está indo quando você abre esta porta? Você precisa jogar fora tudo que você espera. Você precisa jogar fora a lógica. Você precisa estar confortável com abrir a porta, entrar e dizer, é aqui que eu pertenço, eu não compreendo nada disso, mas cara, me sinto muito bem. Você é mais do que observado e notado, meus queridos. Nós caminhamos com você o tempo todo. Mas no ponto onde você diz, eu estou aqui, estou pronto, eu estou entrando pela porta. Então, uma parceria inicia que não estava lá antes. Isso é chamado de livre-arbítrio. É interessante que nesta nova energia, há mais pessoas começando a olhar ao seu redor. Há mais que não compreendem o que eles não sabem, e eles chegarão a um lugar como este para me ouvir. E isto então cria uma energia, não necessariamente de compreensão do que se trata, mas uma energia que diz, finalmente, eu sei que posso abrir a porta. Isso é tudo com que eles podem sair daqui. Isso é tudo que eles precisam. Mas eu quero ir além de abrir a porta. Percebam nesta energia, há mais. Muito mais. Eu usarei uma metáfora, uma história. Um homem cego abre a porta da frente e entra. Ele não pode ver nada. Ele sabe que está em um lugar especial. E ele faz o que um cego faria. Ele explora lentamente, cuidadosamente. É aqui que está a porta, aqui está a janela. Aqui está um caminho de fuga se eu precisar. Eu contarei os degraus, eu ouvirei como é o som. Eu encontrarei a cozinha para o meu alimento, todas as coisas que eu preciso para sobreviver, eu explorarei e as encontrarei, uma de cada vez.
E uma vez que ele faz isto, então ele diz: agora é tempo de viver aqui. Eu abro a porta, eu estou na sala. Eu não sei o que esperar, mas eu me sinto bem. Eu encontrei a cozinha, eu encontrei o quarto de dormir. Agora eu tenho tudo o que eu preciso. E lá está ele, e ele se senta e ele vive lá. Por um mês, por um ano. Ele vai para muitas reuniões e eles estarão falando sobre sua experiência com o Espírito. E ele diz: eu estou dentro, eu conheço Deus, eu sou uma velha alma, eu me sinto bem, eu vejo mudanças em minha vida. Mas há mais. Ele começa a ouvir sobre coisas que são novas ferramentas. E ele diz: eu explorei cada canto da área, todas as salas, e eu não encontrei nenhuma ferramenta. Há uma pequena frustração para esse homem cego. Ele diz: eu quero mais. Eu sei que há mais. Ele vai para uma outra reunião. Há mais, vai, encontre. Ele procura novamente. Ele não encontra nada além do que ele já encontrou antes. E então ele recebe uma visita de uma pessoa que não é cega. Uma pessoa que pode ver melhor do que ele, porque esta pessoa tem estado consciente de coisas que ele não. E eles começam a conversar. E o homem cego diz para aquele que pode ver: eu procurei em toda parte, você pode me ajudar a encontrar algo que eu tenha perdido? E a pessoa cega está implorando: o que há aí que eu não encontrei? E aquele que pode ver olha pela sala e diz: você alguma vez encontrou o elevador? E ele diz: eu pensei que era uma janela. Onde está o elevador? E aquele que pode ver diz: você não sabia que você entrou num prédio que tem 8 andares? Você passou sua vida apenas em um único andar. Quando ele estava só, ele apertou o botão e o elevador se abriu. E esse foi o início de uma personalidade ascensa. Há tantas coisas para serem exploradas. O que o impediu de encontrar o elevador? Ele não sabia que estava lá, ele não sabia que um elevador estava disponível, então tudo que ele tocou e sentiu, ele tinha um conceito do que aquilo deveria ser. O elevador parecia para ele, no cérebro que não podia ver, como uma janela. Uma janela que ele não podia abrir, porque o cérebro dele esperava uma janela. Eu estou conseguindo passar a mensagem? O que é que você não espera? O que é que você não sabe a respeito? Ou talvez você já tenha estabelecido em sua mente que está lá ou que não está lá? E eu quero dizer a cada um de vocês: o amor de Deus não está limitado àquele único andar no qual você vive. Esta é uma metáfora. Como se parece o seu andar? Ou você que é cego? Porque você não tem uma segunda visão, porque você não tem aquilo que nós diremos que é um poder intuitivo. Você tem a tendência a estabelecer em sua mente o que está lá e o que não está. Há respostas e soluções para cada simples problema que você traz aqui. Eles têm seu nome neles, e alguns deles estão no segundo andar, no terceiro andar, no quarto. Eu quero que você deixe este lugar e saiba que há um elevador. É claro que é uma metáfora. Você sabe exatamente do que estou falando. O que é que você não fez ainda, você não pensou, ou que você não pensa que possa fazer? Você sabia que vocês entram nos Merkabás uns dos outros? Sabiam disso? Se um Merkabá, aquilo que é o campo sagrado do ser humano, tem 8 metros de diâmetro
Isso significa que cada um de vocês está dentro do Merkabah de outro, talvez se sobrepondo 2, 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Eu quero perguntar algo. Você alguma vez já pensou nisto? E se você já pensou, o que é? Significa alguma coisa? Quando você está só, você não está lá, mas quando você não está só, junto com outras velhas almas, você está consciente do elevador. Você sabia que uma consciência coletiva é tão poderosa? Você sabia que um acacho coletivo pode ser algo, um paradigma que você nunca considerou antes? O que você pode fazer como um grupo de pessoas com mentalidade similar, quando todos aqueles campos energéticos sagrados estão entrelaçados e são uma única coisa? Você sabia que poderiam até mesmo mudar o clima? Você sabe o quão grandioso você é? Mas você se sente só, não é? E talvez isolado, não é? Devido à visão tendenciosa singular da humanidade, todos estão sós. Cada um tem um nome, um corpo, caminhando de um lugar para outro sozinho. Você acha? Mas não é assim. Não é assim. Não pense. Eu quero que você saia da caixa da singularidade. O prédio é maior do que você imagina, o prédio no qual você vive. Sim, há um elevador. Quando você se senta próximo a outro, velha alma, em uma reunião como essa, você tem tanto mais aí que você não considera. Basicamente, uma singularidade, você olha para alguém mais e diz, olá, como está? Isso é tudo. Sem nunca compreender que há uma conexão, há uma quantidade impressionante de poder. E o poder é um poder compassivo e benevolente. É exponencial aquilo que você pode fazer quando vocês se reúnem. Sabem, os antigos sabiam disto. Quando eles tinham suas reuniões e se encontravam, eles sabiam disto. Eles esperavam. Eles faziam com que isso trabalhasse, funcionasse para eles. E quando eles não tinham o alimento, eles se reuniam e criavam isso, e os animais vinham até eles. O que vocês pensam sobre isto? Há algumas histórias, e vocês se perguntam se elas são críveis, onde os indígenas se reuniam sabendo que o poder que eles tinham juntos podia mudar Gaia, de tal forma que eles tinham controle, literalmente, sobre a natureza em certas partes dela. E eles se sentavam lá, sem movimento, juntos, entrelaçados, chamem como quiser. Isso não tinha um nome. E isso criava algo. E eles esperavam, e um búfalo chegava à sua presença, sentava-se e doava sua vida bem diante deles. E eles se alimentavam por uma semana. Eu quero que vocês me expliquem isto. Esse é o poder da consciência humana, aliando-se com a natureza que está do seu lado, uma benevolência que está do seu lado, da fonte criativa que está do seu lado. Não ouse deixar este lugar pensando que está só, ou que ninguém se importa com você. Há uma comitiva que sai junto com você. Mas ela está no segundo andar. Eu quero que você encontre um elevador, uma metáfora, dizendo que há mais do que você pensa aqui, muito mais do que você pensa. Velha alma, isso é pelo que você tem esperado. Alguns de vocês estão aqui para isto. Tudo que estamos dizendo é que há mais de cada um de vocês do que vocês jamais consideraram. E é muito, muito mais do que qualquer coisa que foi ensinado hoje. Há coisas para explorar. Metafisicamente, esotericamente, espiritualmente, dentro de você, que irá abrir as coisas. Há anos atrás, o engenheiro
que ao homem à sua frente sentou-se em uma cadeira e ficou curioso. Quem era Cryon? O que era Cryon? Será que ele machucaria? Seria algo maligno? Uma pergunta justa, não é? Seria algo que assumiria sua mente e arruinaria sua vida? Era uma pergunta justa, não é? Tudo baseado no medo. Há aqueles que estão ouvindo a isto, que estão fazendo a mesma pergunta e que têm paradigmas que estão ocorrendo a eles e eles têm medo disto. O que acontecerá? Será que isso me ferirá? Está correto? O Criador que está em você é parte de você e é benévolo e preenchido com compaixão e amor. Ele não te ferirá. Demorou muito tempo para o meu parceiro se dar conta de que todas as vezes que ele se sentava na cadeira, o que ele sentia era amor. Porque não era aquilo com que ele estava acostumado. Isso incomodava um pouco. A visão tendenciosa dele sempre entrava no caminho. Isso é correto, não é? E várias vezes, tudo que ele fez, tudo que nós fizemos foi dar a ele amor. E então chegou um dia, quando ele sabia que tudo estava bem. Ele encontrou o elevador. É isso que nós estamos dizendo, não para que você possa canalizar, mas para que aquilo que é o seu eu superior possa se encontrar de forma igual com você. E vocês possam iniciar uma jornada que vocês ainda não tiveram juntos, não tiveram essa jornada ainda. Que dará a você paz sobre os maiores problemas que você pensa que tem. Que poderá não resolvê-los amanhã, ou no dia seguinte, ou no próximo mês, mas você terá a habilidade de respirar, porque você sabe que está no seu futuro e está vindo. Relaxe. É parte de você. E quando o ciclo estiver correto, estará lá. O Espírito não é um Espírito que julga. O Criador do Universo tem sementes dentro de você. E você sempre será e você sempre foi. A morte é uma ocorrência humana, não aquilo que é espiritual. A alma é eterna. Sempre foi, sempre será. Seu nome entra aqui, você sempre viverá para sempre. Seu nome entra aqui, sempre foi. Aquilo que você considera tão sagrado, que é o seu núcleo, o seu próprio processo de pensamento que está vivo em você, que tem seu nome nele, é quem nós conhecemos e é eterno. Você nunca morre, não está parte. E você estará sempre consciente, mesmo quando deixar este planeta, do amor de Deus. Esta é a mensagem. É uma boa mensagem, não é? Cheia de promessa, beleza. Se você quiser, livre-arbítrio, encontre o elevador. E assim é.